Podcast Filhos do Todo no Ar. E aí, gostou da chamada? Gostou do título? Como é que tá a energia da sua casa, dos seus ambientes e, sobretudo, a sua energia? Hoje você vai saber um pouco mais de todo esse universo, com várias ramificações, hein? Fica com a gente até o final e faz o seguinte, ó. Chegou aqui agora, coloca nos comentários de que cidade que você acompanha. Esse vídeo chegou até você porque alguém enviou? Alguém quer ver você bem enviou? Ou você recebeu da plataforma, pesquisou sobre o assunto? É importante esse feedback, tá? E manda então para essas pessoas também que você quer ver bem. Temos um índice de não inscritos alto assistindo. Então, se você é um deles, vem para cá, porque assim todos os outros episódios chegam até você. Beleza, pessoal? Deixa o teu like caprichado, coloca as suas melhores energias aqui nos comentários, porque hoje nós vamos falar sobre esse universo das energias. Como é que está a tua casa? Será que a tua casa está doente? Será que você pode melhorar o teu ambiente? Você pode ter algumas práticas e você também tem que prestar atenção em alguns movimentos que você anda fazendo aí na tua vida. Vamos conversar hoje com a Kelly Curcialeiro sobre tudo isso. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Fael. Tô tão feliz de estar aqui de novo, né? Muito Fazia bom, tempo né? que eu não vinha. É verdade. Você que já veio aqui algumas vezes, já fizemos alguns trabalhos juntos, né? Você já é Sim, da casa, né? Então, sim. é E eu mais do tô que muito feliz bem-vinda. em retornar. Muito bom. Vamos falar então de casa. Começar a falar sobre a casa, porque as pessoas não dão atenção à própria casa. Às vezes elas estão negativas e vão para a própria casa, que é o reduto delas, né? Sim. E como funciona esse lance da casa ser o espelho do momento que a pessoa está vivendo? Isso é exatamente isso que você falou. A casa é o nosso reflexo. Então, se aqui dentro tá caótico, isso a gente vai externalizar na nossa casa. A nossa casa também vai ficar caótica. E ela pode ficar caótica no sentido de suja, bagunçada, ou visualmente ela está organizada, mas você abre os armários, cai um monte de roupa, sabe? Aquele negócio tão entulhado, aquela coisa, aquele monte de energia parada. Então, do mesma forma, se a gente estiver bem aqui dentro, a nossa casa vai externar isso também. E vai ser aquele lugar tão gostoso, aconchegante, que muitas vezes você recebe um convidado, a pessoa não quer ir embora porque ela se sente bem ali. Então, é muito importante a gente ter esse olhar para nossa casa, porque ela nos dá muito suporte energético. É ela que recarrega a nossa bateria. Então, se lá não tiver bom, a gente tem uma questão aí para trabalhar muito séria. E essa questão envolve detectar alguns pontos, que nem você falou. Às vezes a pessoa está se sentindo bem na rua, chega em casa, acabou. A pessoa sente que está drenada, trouxe questões da rua, né? Mas aí ela fala, tá bom, eu não posso mudar dessa casa, Sim, porque às vezes não tem condição e tal. Mas quais são os indícios, então, que o negócio está dando ruim numa casa? tá. A casa, ela tem uma linguagem específica para se comunicar com a gente, tá? Então, como é que a gente vai começar a entender a linguagem da casa? Através das patologias repetidas, ou seja, trinca, rachadura, goteira, entupimento, mesmo com a casa limpa, organizada, surgem muitas baratas, muitos insetos indesejados, o convívio entre a família está muito dificultoso, as plantas não ficam vivas, quebra muita louça, a lâmpada queima com facilidade, os cachorrinhos, os gatinhos ficam muito doentes. Então, isso já é um indício de que a casa está falando para você: olha, por favor, eu preciso de ajuda, né? Claro que quando a gente fala de metafísica da casa, a gente precisa ter um bom senso e entender se de repente a casa já não é uma casa mais antiguinha, que claro, vai ter os seus problemas, ou se ela foi construída de uma maneira equivocada ou com materiais de baixa qualidade. Mas quando a gente começa de fato a entender que é um desequilíbrio energético, quando começa a se tornar muito repetido. Então, seu animalzinho, seu cachorrinho, ficou doente, tratou, melhorou. Logo depois já ficou doente de novo. Aí tratou, melhorou, ficou doente de novo. Aí aparece a trinca. Você chama o pedreiro, arruma a trinca. Apareceu de novo. Aí aparece a goteira. Arrumou, apareceu, arrumou, apareceu. Sabe aquela coisa massiva, exaustiva?
vai continuar acontecendo isso na sua casa, porque o cunho desse desequilíbrio físico, ele não é físico, ele é energético. Então, ele vai continuar acontecendo enquanto você não trabalhar a energia daquele espaço. Você vai chamar 1 milhão de vezes o pedreiro para consertar, o encanador para consertar. Enquanto não trabalhar as energias, vai voltar. E o lance da casa ser construída, tipo assim, eu vi uma vez, tava em cima de uma fossa. Aí Uhum. ninguém sabia o que estava acontecendo ali num cômodo da casa. A pessoa que ficava no cômodo da casa ficava doente. E aí, beleza, às vezes a pessoa fica doente, quem vai dormir lá fica doente, e não entende por quê, né? Como é que se descobre essa patologia, por exemplo? Ah, era a bendita fossa que estava ali, estava um veio d'água, não sei, alguma coisa assim. E ali a pessoa por anos está ficando doente, Sim. e em paralelo a isso, às vezes a pessoa fala, pô, eu faço tudo de certo, vou lá no meu centro espírita, faço o meu reiki, e a casa pode estar roubando a energia da pessoa quando ela chega? Pode, pode. Vamos lá, se a casa ela tá doente, e a pessoa faz a terapia dela, vai no centro, trabalha o reiki, constelação ou o que quer que seja, você não concorda que quando a pessoa faz essa terapia, ela eleva a vibração dela, certo? Mas a casa tá doente, então a casa tá com a vibração aqui embaixo. Quando essa pessoa volta para casa dela, para a casa entrar em ressonância com ela se alimenta dessa super energia que a pessoa se encontra. Então as duas começam a ficar no mesmo padrão de novo e fica estagnado. É aquelas pessoas que vivem fazendo terapias não sei da quantas, terapias não sei o que lá, mas nunca sai do lugar, ela tem aquela sensação de que: "Gente, eu faço coisa, mas eu não dou um passo para frente". Pode ser porque a casa dela tá doente, né. Lembrando, gente, que todos os espaços, seja um terreno, seja uma casa, seja um escritório, um consultório, possui uma matriz de informações, que é como se fosse um cérebro energético. Essa matriz de informações, a gente pode chamar aí popularmente de memórias das paredes. Então, basicamente, você precisa acessar esse campo de informações, entender que desequilíbrios tem no espaço e depois propor todas as curas e tratamentos. Você comentou da fossa ou dos casos dos veios telúricos, né, as energias telúricas que também não são legais para nossa saúde quando a gente passa muito tempo recebendo essa influência. Essas energias podem ser detectadas de várias formas. Possuem alguns equipamentos que a gente pode ir lá no local fazer as medições, ou acessando essa matriz de informações do imóvel com a planta do imóvel, eu sei aonde tem que tipo de desequilíbrio. Se tem veio telúrico, se tem desequilíbrio físico, psíquico, emocional, se tem portal negativado, tudo isso eu consigo descobrir quando eu tô com essa matriz aberta. E assim, tudo é reversível? Vamos dizer que a pessoa, ela fala assim: "Olha, mas eu construí essa casa do zero". Sim. Aí depois vem a descobrir que tem essas questões aí. E aí a pessoa confunde: "Ah, mas isso daqui deve ser espírito que está aqui e está obsediando". E aí se a pessoa vai um sensitivo lá e detecta: "Não, não tem obsessor nenhum aqui". Aí chega até você, e você detecta que são esses problemas estruturais, da casa, esses veios. A pessoa, ela pode ter esperança de continuar morando lá, ou tem caso que a pessoa precisa sair, porque não vai dar certo continuar no mesmo lugar? É muito difícil a pessoa ter que sair de um local por conta de desequilíbrio. Mas claro que quando a gente fala em, por exemplo, energia telúrica, a gente está falando de uma energia que está ali e não tem como tirar, entendeu? Tem como a gente amenizar essa influência, mas não tem como eu tirar aquele veio debaixo da casa, por exemplo, entendeu? Mas a gente tem várias ferramentas que dá para trabalhar para melhorar e muito a energia da casa e amenizar influências de energias que não tem como ser retiradas, entendeu? E o ceticismo de uma pessoa, muitas vezes, ele vai até o espiritual, né? Uhum. Mas pessoas que são céticas, porque você dá uma questão estrutural também, né? Então tem muito cético que deve te procurar, né? Eu já tive clientes céticos, mas a maioria do meu público já entende um pouco esse movimento aí de já tá um pouco mais mergulhado na espiritualidade,
Normalmente não tem um vínculo religioso, essas pessoas não têm vínculo religioso, mas elas entendem que existe um criador por trás de tudo e que tudo é energia. Normalmente elas já entendem isso. E o campo para mim é energético, mais né? fácil. Para mim é mais fácil. Porque assim, esse lance do campo energético, que quando a pessoa entende, ela sabe que ela vai emitir isso. Aí você comprou um apartamento zerado lá, né? Tem lá, sei lá, 20 andares. Sim. Você tem a condição de deixar o seu campo vibracional no seu apartamento, certo? Com a sua energia. Mas sempre vem essa questão, às vezes, nos comentários. Tá, mas o prédio todo é numa estrutura conjunta, né? Única. Uhum. Então, como é que faz? A pessoa faz deixa as memórias energéticas dela no apartamento, e aí como fica essa questão da estrutura dos outros apartamentos? Aí o vizinho de cima é zoado, ou tem esse lance lá na estrutura? E isso, às vezes um cara faz o trabalho melhor de todo mundo, sei lá. Sim, vamos lá. Tudo que está no entorno do espaço vai afetar de maneira positiva ou negativa. Então, quando a gente fala de apartamentos, como é tudo muito junto, tanto na lateral quanto em cima e embaixo, sim, a energia do teu vizinho vai te influenciar de maneira positiva ou negativa. Então, quando a gente faz o processo da terapia dos ambientes completa, ajuda muito, como se fosse a criar uma esfera de luz em volta daquela unidade. E essa esfera de luz, ela se permanece ativa, vai depender muito de como o morador tem os seus hábitos construtivos, mas em média de 8 meses a 1 ano. Depois, óbvio, que ela começa a desfazer e você precisa fazer uma manutenção, porque eu não faço mágica, eu faço terapia, né? Assim como uma terapia pessoal, a casa também precisa de várias sessões. Então, mas quando a gente faz a terapia, a pessoa já tem um resultado muito interessante, e costuma ter um resultado rápido, assim, dependendo do objetivo que ela trouxe, assim, num primeiro momento para mim. Seja de proteção, ou seja de prosperidade, ou seja de relacionamento, algumas questões que dá pra gente dar um certo foco dentro do trabalho. E, claro, tudo que está ali no prédio e no entorno, como eu falei, vai afetar. A própria intenção do construtor, se foi, por exemplo, lucro a qualquer custo, sabe aquela coisa gananciosa? Não estou dizendo que você não pode ter lucro, não é isso. Tá tudo certo, a gente precisa lucrar, senão a gente não come, a gente não se veste, a gente não mora bem. Mas eu digo aquela coisa assim, sanguinária, sabe? Se o construtor tem esse intuito, o imóvel ele já está meio que prejudicado energeticamente. Dependendo da quantidade de ferro que vai na estrutura do apartamento ou da casa, também dá uma afetada energeticamente. Então tem várias coisas que às vezes a gente não pensa quando a gente vai comprar um imóvel, né? O fato desses imóveis que hoje em dia tá muito em alta, ficam vendendo na planta já liga a energia de todo mundo lá, né? Sim. E se dá certo ou não dá, se tem frustração ou não dá, também pode afetar o que eu penso assim, no andamento da obra. Sim, né? Sim, no andamento da obra. Muito de quem está tocando todo o empreendimento, do dono do empreendimento, da equipe do empreendimento, dos pedreiros, das pessoas que compraram. Se eles têm muito enrosco energético, é aqueles empreendimentos que atrasam, que, sabe, acontece alguma coisa numa prova, sabe, aqueles enroscos burocráticos que você fala, meu, não é possível isso, que não anda o negócio. Então, isso pode acontecer sim, tá? E também a gente precisa lembrar que terapia dos ambientes, ela vale para qualquer ambiente e para qualquer etapa. Seja só um terreno, ou seja um apartamento que acabaram de construir, não teve morador, seja um local onde é alugado e já tiveram moradores anteriores. Vamos pegar cada exemplo. Pensando num terreno que não teve nada. Por que eu vou fazer a terapia dos ambientes lá se não teve nada lá? Você não sabe, né? Não teve nessa época que a gente está vivendo, Você não né? sabe. Você não sabe se ali foi um cemitério indígena. Você não sabe se ali alguém despachou algum trabalho, alguma demanda. Você não sabe o que aconteceu ali.
antes de ser o teu terreno. Então tudo se tem energia telúrica, né, então a gente precisa entender o que está acontecendo ali. No caso de imóvel novo, que a construtora acabou de entregar. Você não sabe se teve acidente do trabalho, que acontece muito infelizmente, né, na construção civil. Se teve briga de pedreiro, que acontece bastante também. Uhum. Então, várias coisas que a gente às vezes não se dá conta. Kelly, moro num imóvel alugado, por que eu vou investir num imóvel que não é meu? Porque você mora lá, e tem energia de todo mundo que morou anteriormente e do dono. E se as pessoas não tiveram prosperidade, se a pessoa não deslanchou na vida profissional, ou se não teve um relacionamento bacana, isso tá vibrando ali no espaço. Se você baixar o seu padrão vibratório, você pode acessar esse padrão que tá no espaço e aquilo fazer parte da tua vida de alguma forma. É isso que você quer? Você vai continuar com esse pensamento aí de escassez de que: "Ai, não é meu imóvel, não vou investir"? E aí, uma vez eu já escutei até que esse lance de briga de pedreiro, tal, que tinha um corpo emparedado lá, concretaram o corpo com tudo ali, não sei se. E tava lá no meio das paredes do prédio lá. Tem várias histórias assim. Tem eu não vou falar o nome, né, mas tem um hotel em Brasília que é bem famoso, normalmente pessoas de poder aquisitivo ficam hospedadas lá, e eu tenho um familiar que trabalhou um tempo nesse hotel, e ele falava que de vez em quando as pessoas escutavam, pessoas gritando lá, mas na verdade não era ninguém, eram espíritos que durante a construção morreram, e para abafar isso eles foram Concretaram junto. concretados lá, Isso é e doido. Tipo um estão lá. sacrifício humano isso, né? Praticamente, né? Colocou ali uma energia de um corpo ali. Diz que tem gente que faz isso até para vender na antiguidade lá. Deixava um corpo lá numa obra, sei lá. Já ouvi Tem cada muita coisa. barbárie, né. Já Tinha ouvi aquela cada rainha que eu coisa. esqueci o nome dela, que ela pegava as jovens do vilarejo e se banhava no sangue delas pra se manter jovem, como que era o nome daquela rainha, gente? Umas coisas assim que você fala: Você tá doido. "Não precisa disso, né". A gente vê que a história da humanidade ela é com uma energia suave, né? Tranquila. Por falar em energia, como funciona? Cara, porque assim, Airbnb, né? Uhum. A pessoa tá viajando. E aí o proprietário do Airbnb vai falar: eu não vou fazer a terapia de ambientes no meu Airbnb, porque cada hora tá um ali e que se dane. Mas quem está frequentando vários lugares, ela vai estar cada hora num canto, vai alugar um Airbnb, vai estar num hotel. Para essas pessoas, como é que funciona estar em cada hora num lugar diferente? Tem alguma coisa que você indica para essas pessoas que estão muito rotativas e que às vezes não sabem quem estava antes no apartamento? Sim, Pode ter tido uma briga, como pode ter tido uma meditação, como alguém pode, sei lá, ter cometido um crime ali. sim, é. Quando a gente fala de, Airbnb, hotel, motel, tem energias mais pesadas mesmo. Até a energia do próprio colchão, né. Energia sexual, energia de gente que chorou, energia de gente que estava feliz, enfim, é uma bagunça energética. Então, o que você pode fazer quando você vai para esse tipo de lugar? Airbnb e hotel ainda tem uma energia um pouquinho mais suave que motel, né. Motel já é um pouquinho mais profundo o negócio. Mas eu sempre levo alguns cristais comigo, como por exemplo, a ametista, que é um cristal de transmutação energética, turmalina, que é um cristal de proteção, uma selenita, que é um cristal de limpeza energética profunda. Então, assim como eles estão trabalhando o meu campo energético, eles também trabalham um pouquinho a energia do espaço. E tem um spray que eu gosto muito também, é um spray, que ele é feito com apometria, que eu sempre levo e eu borrifo, no ambiente, que é um spray da Soul Therapy. Então eu gosto bastante de utilizar ele. Então eu uso os recursos que eu tenho na mão, os cristais, esse spray e claro, né, gente, a gente chega, eu sempre coloco a mão direita no batente da porta, peço licença para entrar, porque tem uma consciência que cuida daquele espaço. Faço uma oração, sempre. Isso já é um hábito, né.
Tipo, não entrar nesses lugares sem a devida proteção, vai ser uma enrascada violenta, principalmente se a pessoa tiver um mínimo de sensibilidade. Pode ser. E se ela tiver num padrão energético um pouco mais baixo, que pode acontecer também, né, Fael? Porque claro que, às vezes a gente sempre tenta se manter num padrão mais elevado, mas você sai na rua, alguém te fecha no trânsito, você já fica mais nervoso, já abaixou seu padrão um pouquinho. Aí acontece mais uma coisa que você fica muito estressado, fica chateado, fica puto da vida, também. O nosso dia a dia é meio caótico, né, em alguns momentos, então, isso ajuda a baixar o nosso padrão vibratório. Então é nesses momentos que alguma coisa mais séria pode acontecer, ou um obsessorzinho, alguma coisa nesse sentido, porque quando você tá bem, o obsessor não vai chegar, ele tá vibrando aqui embaixo, você tá vibrando aqui em cima, né. Então Mas assim, o que eu penso, uma pessoa que vai para um motel, nada contra, só uhum, que tem um fator, se ela está indo para um motel, ela já está se misturando com a energia do lugar. sim, E sim, ali você trabalha uma energia que era para ser sagrada, né, que era para ser exato, bem direcionada. exato. Então quem tá lá, não foi procurar a pessoa, né, ele tem lá os detentores do espaço. Exato. Só que essa pessoa muitas vezes vai embora terrivelmente drenada, né, e aí não sabe por que que não deu certo, É, mas não é só motel, motel é um exemplo, mas às vezes a pessoa fala: "Ah, não entra em cemitério", mas cemitério é fichinha perto de outros lugares. é. No caso de motel tem dois fatores que a gente tá falando aí, a energia do próprio espaço, que existem entidades que estão lá se favorecendo da energia sexual, que é uma energia muito forte, e também a energia da própria pessoa que você tá tendo essa relação, porque você não sabe com quantas outras pessoas ela se relacionou, e a energia daquelas outras pessoas está vibrando dentro dela, e ela vai passar aquilo pra você. Então, é uma coisa meio louca, né. Por isso que às vezes eu falo, claro que a vida é sua, você faz o que você quiser, mas se as pessoas entendessem essa questão da energia sexual, elas não iam pegar um delivery no aplicativo toda semana. Se elas entendessem essa mecânica que tem por trás, que é É, muito séria. é muito séria. E, pô, é assim, hoje em dia a gente vê carnaval, né, é uma mistura de energia violenta, Muito. mas assim, nada contra, mas, se as pessoas são mais sensitivas, elas vão tomar um prejuízo, né. Vão. E ainda falando dessa questão de energia, e claro, se a gente vê que tem pessoas que estão sendo drenadas, possivelmente elas não estão prósperas. Sim. E às vezes a pessoa fala assim: "Olha, eu tenho capacitação, eu sou inteligente". Será que muitas vezes não é um ambiente que está impedindo que a prosperidade dela possa fluir e Pode ela não está acontecer. percebendo? Pode acontecer. Muito. Eu sempre falo para os meus clientes o seguinte: se você não vê prosperidade na sua casa, dificilmente a prosperidade vai chegar na sua vida. E quando eu falo prosperidade, gente, a prosperidade ela vai muito além da energia do dinheiro, né. Se você tem um casamento estável, feliz, você tem um casamento próspero. Se você tem uma saúde estável, tudo os exames tudo nos trinques e tal, você tem uma saúde próspera. Então a prosperidade para mim ela vai além do dinheiro, porque a gente tem essa mania de ligar muito com a energia do dinheiro, né. Então se você chega na sua casa e você não se sente bem, você não se sente próspero, você desdém da sua casa, sabe, às vezes você passa mais tempo fora da tua casa, no teu trabalho de propósito, porque você não quer voltar para casa, porque você não gosta de lá, você precisa trabalhar a energia do seu lar, não tá certo isso. Se você não vê prosperidade na sua casa, dificilmente ela vai chegar na tua vida. Então, vamos lá, passo básico. Limpeza e organização, isso aí eu não deveria nem estar falando isso aqui, porque isso é básico, né, limpeza e organização. Passo 2, triagem de objetos. Pegar tudo que não tá legal, joga fora, tudo que tá quebrado não dá para consertar, joga fora. O que tiver em bom estado, mas não usa muito tempo, doação, limpa a energia antes do objeto, da roupa, do que quer que seja, tá. Sempre limpa antes de doar e de jogar fora também.
Esses 3 passos básicos já vai dar uma boa movimentada nas energias estagnadas. E aí você pode, aos poucos, desenvolvendo os outros hábitos, de ter as plantinhas naturais, de ter os cristais, de fazer a própria terapia dos ambientes, de entender o que para você é algo próspero. Vou te dar um exemplo bobo. Para mim, o que eu me sinto próspera dentro da minha casa, uma das coisas é eu chegar em casa e minha cama estar arrumada igual uma cama de hotel. Ter 6 travesseiros, mais a almofadinha, a roupa de cama dobradinha. Eu não consigo sair de casa sem arrumar a cama. E eu voltar para casa, ver a minha cama daquele jeito, eu me sinto muito próspera. E eu não tô dizendo para você comprar um lençol de 900.000 fios, não é esse o ponto. Outro ponto, tomar água em taça. Taça bico de jaca, gente, você paga um kit R$60 num bico de jaca. Eu tomar água na minha tacinha de bico de jaca, que é tipo essa daqui, eu me sinto próspera. Então, para mim, isso me dá uma sensação de prosperidade, que pode ser muito diferente na tua casa para você e para mim, que pode ser diferente para quem tá em casa, e tá tudo certo. Você entender esses movimentos também é muito interessante. E às vezes trabalha em home office, vamos dizer assim, né? Tem muita gente que quer trabalhar em home office de bermudona lá, e tem gente que se paramenta todo como se fosse sair pra rua. E existe também uma energia nisso tudo, né? Sim, sim. Eu também, eu tenho escritório, mas ultimamente eu só tô fazendo home office. Eu costumo me vestir como se eu fosse trabalhar fora. Eu só não ponho salto alto, normalmente eu fico de chinelo, mas eu tô sempre bem vestida, tô sempre com o cabelo arrumado, porque para mim isso também traz esse ar de prosperidade. E outra, pensando num dia a dia mais prático, se de repente surgir uma reunião que você não estava esperando, com um cliente em potencial, você já estava preparado para aquela oportunidade, entendeu? Sim, você também trabalha seu inconsciente, né? De Sim, uma forma que você não tá no modo relaxado, tal. É interessante isso, sim. para as pessoas exercitarem, eu acredito. Você falou da limpeza das roupas, dos objetos, e acho que o pessoal fala: "Mas espera aí, como é que eu limpo?" Vamos lá. Tem algumas maneiras de você limpar, objetos. Isso vale para quando você, por exemplo, compra móveis, antigos, de antiquários, ou ganha móvel de algum familiar, ou tem aquele móvel que foi da bisavó e tal. Vale para isso também, tá, gente? Qualquer tipo de objeto. No caso de roupas, você, antes de doar, você vai fazer uma lavagem, né, espero eu. Você pode colocar um pouco de anil na lavagem, você pode colocar um pouco de sal grosso, e ela vai ajudar a limpar a energia daquelas roupas. Outra coisa também, você pode pegar um cristal, uma selenita, que é um cristal branquinho, que ele faz uma limpeza, uma purificação muito grande, e você pode deixar em cima daquele objeto que você vai doar, ou que você está comprando. Uma cômoda antiga, num antiquário, você comprou, você deixa a selenita ali trabalhando 24 horas, depois ela já tá com energia limpa. Bom, Do mesmo jeito, quando você for doar, deixa a selenita ali que ela vai trabalhar aquele objeto e depois você tá pronto para doar. tipo a roupa também, às vezes a pessoa tira a Roupa, roupa e fala: "Tó", não, 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 e não. também vai com a tua energia pra Vai com a lá, tua né? energia. E você não sabe para quem vai, né. Você não sabe para quem tá indo a roupa. Normalmente quando eu dou para uma instituição. Então você não sabe pra onde vai parar aquilo. Uhum. Às vezes roupa íntima também, né? Roupa íntima eu não dou. Roupa íntima eu compro nova e dou, mas as minhas eu não dou. As minhas eu picoto e vai pro lixo. Pode queimar também Pode algum. queimar. Sabe que tem muita gente que fala sobre essa questão das roupas íntimas e eu acho que tem sentido, né? Roupa íntima, biquíni, essas coisas eu não dou. É uma coisa interessante para as pessoas refletirem. E dentro de uma casa existem vários cômodos, né? Dentro do seu estudo, do seu trabalho, quando você vai falar para uma pessoa, por exemplo, qual é o cômodo que a pessoa pode se sentir mais próspera numa casa? Existe algum cômodo, assim, que seja a cara da prosperidade?
Sei que toda casa, mas assim, pra pessoa se sentir mais, assim, abundante. A gente tem alguns pontos chaves dentro de uma casa que, simbolicamente, eles trabalham muito a energia da prosperidade. Então, por exemplo, o fogão, então a cozinha é um símbolo de prosperidade, de uma forma geral. Porque tem coisa mais próspera do que você ter o alimento ali na mesa, e você preparar aquele alimento, e aquele alimento multiplicar e você servir sua família? Isso para mim é muito próspero. Então a cozinha traz muito esse sentido. O fogão, né, que é o seio onde prepara todos esses alimentos. Da mesma forma, a mesa de jantar, que é onde você tá lá compartilhando com as pessoas queridas essa prosperidade, essa fartura. Então tem alguns locais dentro da casa que sim, a gente pode dizer que trabalham a prosperidade, que são esses 2. E você falou dos cristais, que eles são poderosos aliados aí na harmonização da casa, da limpeza. Só que tem, assim, para algumas pessoas é só uma questão ornamental, né. Sim. Então qual é essa importância também é bonito ter, lógico, né, mas, né, só não além da estética. Qual é a importância de um cristal específico e, de repente, para certos cômodos, quais são mais indicados, né? Tá. O reino mineral, gente, ele tem uma função aqui pra gente de dar muito suporte energético, né. E eles são seres vivos, eles são seres que você consegue se comunicar com eles, inclusive, e acessar informações até de outras civilizações que já passaram aqui no planeta. Porque imagina o seguinte, para aquele cristal ser, extraído da natureza, para ele ter nascido, demorou milhões de anos para ele se formar, milhões de anos. Então eu costumo dizer que eles são os pendrives do planeta Terra. Neles contém muitas das informações de toda a evolução do próprio planeta e a civilização humana, né, nós humanos. Eles podem nos dar suporte em diversos segmentos, cada um trabalha um campo energético diferente, né. Não estou dizendo que se você tiver uma pirita na sua casa, você vai ficar milionário, não é isso. Eu estou dizendo que, se você tiver uma pirita no lugar certo, aquela energia, se você estiver aberta, alinhada com um fluxo, ela pode influenciar de maneira positivas. De repente, trazendo uma oportunidade, alguma coisa assim, você conhece a pessoa certa, tá no lugar certo, na hora certa, isso pode ter influência daquele cristal. Mas não é que ele vai resolver a tua vida, você vai ganhar na Mega Sena, não é esse o ponto. Mas sim, eles podem influenciar de maneira positiva. Outro ponto sobre o cristal é que, como existiu uma trajetória muito longa até ele chegar na sua mão, ele passou por diversos momentos, desde a extração, que é uma certa agressividade, porque tirou ele do habitat dele, até passar pela distribuidora, nã-nã-nã, até chegar na lojinha, ele absorveu diversas energias nesse processo. Por isso que é importante fazer a limpeza e energização dos cristais antes de você colocá-lo no seu ambiente. Para resetar aí tudo que ele viveu com essas pessoas, por onde ele passou, e ele estar 100% no teu ambiente, tá. Então Depois você mostra, tem alguns aqui, tá, pessoal? Você vai ver algumas coisas bem bonitas aqui, vai lá. ai, tudo muito lindo, gente, vocês vão ver, aguenta o coração. Então para tua casa, o que que eu recomendo? Cristal de proteção. O cristal que eu mais me afinizo é a turmalina negra. Para mim, assim, tem uma força muito grande. Turmalina negra, você vai ter na porta de entrada da casa, você pode ter uma em cada lado da porta de entrada. Se você tiver 2 vasos, sabe, um em cada lado, você pode colocar dentro do vaso, não tem problema nenhum. Ou você pode colocar em cima do batente, né, às vezes o batente é mais gordinho, dá para pôr em cima. A turmalina você pode colocar também, numa sala que você recebe visitas, que às vezes você recebe uma visita que deixa uma energiazinha, sabe, uma energiazinha de inveja, de mal olhado, pode acontecer, então ela vai ajudar a neutralizar essas energias. Ametista,
É o cristal coringa, assim, pode colocar em qualquer cômodo. Sala, home office, nos banheiros para ajudar a transmutar as energias mais densas, né. Naturalmente o banheiro, ele muita gente fala que o banheiro é um vilão, né, dentro de uma casa. Eu não vejo muito por esse ponto, porque se ele estiver equilibrado, ele ajuda na prosperidade, mas se realmente ele estiver desequilibrado, ele vai sugar a energia da prosperidade. Então, quando a gente coloca uma ametista dentro do nosso banheiro, ele ajuda a fazer essa transmutação das energias mais densas que a gente descarrega ali no banheiro, né. Imagine você aí de casa, no banheiro a gente descarrega tudo que a gente não precisa do nosso corpo. No banheiro também, que muita gente chora no chuveiro, que tem o seu momento de descarrego emocional. Às vezes as pessoas não pensam nisso também, né. Então o banheiro por si só, por conta das questões das tubulações e tal, ela tem uma energia um pouquinho mais pesada. Por isso que é importante também, depois de utilizar o vaso sanitário, fechar a tampa, abaixar a tampa, fechar a porta do banheiro, tampar o ralinho, ter ametista, ter plantas que também trabalham ali a energia no banheiro. Eu tenho zamioculca no banheiro, por exemplo, então acho super positivo. Ainda na ametista, para algumas pessoas, no quarto ela ajuda no sono. Mas tudo é uma questão de teste também. Tem gente que não se adapta muito bem com a ametista no quarto. Tem gente que é incrível, dorme igual pedra. Então vai muito de você entender E também. no banheiro tem algum lugar específico, tipo dentro do box, fora do box, para colocar pedra? Eu deixo as minhas, eu tenho um armário superior e eu deixo no armário. Ah, dentro do armário. Na verdade, tem um nicho embaixo do armário, aberto esse nicho e eu deixo ali naquele nicho. Ah, porque às vezes a pessoa não sabe se coloca no chão, né? E dentro do quarto, eu acho o que seria ideal? Porque às vezes a pessoa relata, já vi muito isso, que dorme Uhum. e acorda muito desgastada, parece que Cansado. apanhou, parece que tá toda dolorida, não descansou, e aí é a cama, né? Talvez. Pode ser. Tudo que tem no nosso quarto pode dar uma poluída no nosso sono. Então, o que que eu recomendo? Ter menos coisa possível no teu quarto. E se for um quarto de casal, ter tudo em duplas, sempre representando você e seu parceiro, tá. Então, no quarto tem uma mesinha de cabeceira? Coloca outra. Tentar não ter muitos aparelhos eletrônicos no quarto, porque a energia eletromagnética também prejudica de alguma forma o sono, principalmente se a pessoa tem um sono muito leve, tá, isso ajuda de maneira negativa. Procurar ter roupas de cama em tecido de algodão, isso ajuda também na questão do sono, na questão do próprio toque, é muito mais confortável também do que alguns tecidos. Cristais que dá para colocar no quarto, ametista, quartzo, quartzo rosa, quartzo branco, quartzo verde, os quartzos de forma geral, legal. Agora já uma turmalina eu já não acho muito legal, porque é uma frequência muito alta para um quarto que você precisa descansar, né. Eu já testei ter turmalina no quarto e eu não dormi bem não, Ela deixa você meio agitada. deixa agitada, E o pelo cristal menos foi comigo. transparente já. Já foi tranquilo. E a selenita, né, que muita gente fala, ela é um cristal, ela é uma pedra que ela é coringa para muitas pessoas, né, as pessoas elas colocam em ambientes, Uhum. mas existem alguns cuidados que tem que ter com a selenita, diferentes de outras pedras? Sim, a selenita, ela é um cristal que ela é autolimpante, digamos assim. Então você não precisa colocar ela na água com sal grosso para que ela, resete as energias, digamos. Se você colocar ela na água no sal grosso, ela vai derreter, então você vai perder o seu cristal. Então, como é que eu faço, Kelly, para limpar a energia da selenita que limpa a energia de outras coisas? Você pode colocar 20 minutinhos no sol, acabou. Ela fez o processo dela, tá tudo certo. Se eu ganhar por exemplo, tem um cristal na casa da avó, da bisavó, tá lá durante 30 anos, tá ali.
Quando uma pessoa, de repente, presenteia a outra, fala: "Pode levar esses cristais aí", mas já estava em uso num lugar. Diferente dos outros elementos, roupa, tal, existe uma forma de aproveitar um cristal que estava em uso para outra finalidade sem você se afetar? Limpa ele. Só limpar ele Limpa e energiza ele. vira como se fosse novo. Sim. Vai ter um uso. A não ser que ele esteja quebrado, né, o cristal quebrado, provavelmente ele ancorou alguma energia, e aí ele se partiu. Então normalmente, o que que eu faço? Eu entrego para a natureza, de volta. Ou eu enterro num jardim, ou coloco num vaso de planta, quem não tem jardim em casa, né. Porque, digamos que ele cumpriu o papel dele ali, naquele momento, Qualquer trinca, qualquer coisa se você pode partiu. pode jogar. Pode. Inclusive eu tenho uma história bem interessante, Fael, que, teve um momento na minha vida que eu tinha uma sócia, e a gente definiu que iríamos separar a sociedade, né, e a gente se desentendeu, a gente discutiu. Naquele dia, eu cheguei em casa, eu tinha uma turmalina negra mais ou menos desse tamanho, assim, ó, em cima do meu aparador, na minha sala. Eu cheguei em casa, esse cristal ele estava partido no meio, não tinha ninguém em casa, eu já morava sozinha há muito tempo, ele não tinha caído no chão, e o partir dele, parecia que tinha passado uma faca nele, porque ficou tão certinho esse corte, assim, esse rasgar, que eu falei: "Nossa, eu não acredito". Então tudo que aconteceu naquela discussão, que eu tenho certeza que foi daquilo, porque não aconteceu nada além daquilo, ele ancorou. Então o que que eu fiz? Peguei as 2 partes, agradeci imensamente pelo trabalho e devolvi para a natureza. E acontece mesmo, uma vez eu ganhei um cristal de presente maravilhoso, assim, nossa, que legal, né. Eu estava espatifou ele no chão, espatifou. E eu falei: "Nossa, esse é bonito". Quebrou alguma coisa ali e eu fiz isso daí, eu joguei, descartei na natureza pra sabe-se lá, né, às vezes é melhor que fique no cristal do que na gente, né. Sim, sim. E o ponto de uma pessoa que hoje ela tá dentro de uma profissão específica e com contatos específicos também, e ela diz assim: "Tá, mas eu quero levar para o meu ambiente de trabalho algo que possa também melhorar o meu espaço. Eu trabalho numa empresa". Aí você pode indicar, de repente, alguns cristais que sejam mais para essa área de trabalho e também cuidados que uma pessoa pode ter, porque ela não na casa tudo bem, a pessoa pode Uhum. cuidar da casa inteira, mas às vezes numa empresa, ela vai ter aquele quadrado dela, né. Como ela pode tornar aquele quadrado dela melhor e impedir que a interferência dos companheiros, dos colegas de trabalho invadam aquele espaço que minimamente é dela ali, né. Sim, a mesa de trabalho, né. Às Isso. vezes ela tem só a mesa de trabalho dela, né, a baia dela. Cristais que você pode ter, de repente, dentro de uma gaveta: turmalina para proteção, pirita para trabalhar a energia do dinheiro, citrino, energia da prosperidade, quartzo verde, energia da saúde mental, emocional e física. Você precisa muito de saúde, né, em ambientes corporativos, principalmente saúde emocional. Então eu acho que esse é o kit básico, e a selenita, né, também para dar uma limpeza mais profunda. Esse é o kit básico que você pode ter dentro de uma gaveta. De vez em quando, abre essa gaveta para eles respirarem, para circular a energia, circular o ar ali dentro. Você não precisa expor para ninguém, porque ninguém vai ver porque está ali dentro, mas deixa aquilo circular. O cristal é um ser vivo, então não adianta colocar ele dentro de um pote de plástico que ele vai sofrer ali dentro, ele não vai respirar. Então se tiver que pôr dentro de alguma coisa, é de um potinho de vidro, de cerâmica, de bambu, tudo que é natural e sem tampa. Isso já é outra dica boa aí para o pessoal de casa. E você disse uma vez que os cristais falam contigo e que você às vezes é atraída, tipo, você vai num lugar e fala: "Tem que levar esse aqui". Como é que funciona essa interação com os cristais? Ai gente, se vocês soubessem, toda vez que eu vou comprar cristal para minha marca, né, eu tenho uma marca chamada Curadoria Design, que é uma marca de joias para casa, então eu trabalho com
com objetos decorativos em cristais naturais. Toda vez que eu vou fazer a curadoria para curadoria, e acontece uma coisa muito louca, assim, normalmente é a ametista que me chama. Eu tô num galpão, assim, com zilhões de cristais. Eu olho para um lugar, parece que tudo fica cinza, só aquele cristal fica colorido. E aí é como se viesse uma mensagem na minha tela mental, assim, na minha cabeça, tipo, eu quero ir pra casa com você, algo nesse sentido, sabe? Não que o cristal tem uma boquinha e fala comigo, não é assim. É de uma forma aqui dentro, sabe? Não sei se eu tô sabendo explicar, Rafael. É uma questão interior, eu entendi. É energia, né? Energia. E é assim, é incrível. A maioria das vezes é a ametista que fala comigo. Ametista, né? Você sempre tá com algum ornamento, um anel, né? E você chega em casa, assim, é ametista pra todo lado. Na porta de entrada tem ametista. Você entrou em casa, no aparador lateral tem ametista. Aí você dá 3 passos, tem ametista. No banheiro tem ametista. E aí, vamos entrar num negócio mais metafísico, porque você relata também algumas experiências, né, projeção, e tem essa cópia do outro lado, né? Você até comentou que tem algo muito interessante que você está realizando aí e que você teve algumas confirmações espirituais dentro de uma projeção. E eu acho super interessante isso, porque valida muita coisa que a gente está aqui hoje falando, que é a questão frequencial. Dá um spoiler aí pro pessoal desse novo momento que você tá agora vivendo, né? E também dessas conexões, né? Que eu acho super legal. Daqui a pouco ela vai mostrar coisas maravilhosas aqui e vocês vão adorar. Vamos lá. De vez em quando acontece de eu ter projeção astral consciente, né? E eu sempre tenho algumas experiências interessantes, inclusive o Fael é testemunha disso, que às vezes acontecem umas coisas, eu mando mensagem pro Fael, Fael, aconteceu isso, isso, isso. Você Muito lembra, bom, Fael? lembro. Assim, e tem uns relatos bem Aconteceu um interessantes. resgate no umbral, isso, isso, isso. Aí o Fael vem toda paciência, todo acolhimento e amor, né, como sempre. Ah, pode ser que tal, 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 é muito legal as nossas trocas. E recentemente eu desenvolvi uma mesa radiônica para fazer a terapia dos ambientes. Então, alguns símbolos eu recebi em projeção, alguns símbolos que estão na mesa, outros eu fui trazendo, assim, de forma intuitiva, tudo começou com um rabisco numa folha, fui trazendo de forma intuitiva, e depois eu passei isso para uma forma gráfica, né, com design, com todo um contexto e tal. Só que eu tinha simplesmente símbolos desenhados em uma folha de papel. Para quem não sabe, quando você cria uma mesa, você precisa ativar essa mesa, que senão ela vai ser só símbolos, são só desenhos, né. Então, eu depois de uma conversa com um amigo muito querido, o Alê, eu fiz a ativação de tudo isso no plano astral. Ele me deu algumas dicas e tal. Então, o que eu fiz? Eu ativei meu escritório no plano astral. Eu fiz o meu escritório no plano astral, eu tenho minha sala no meu plano astral. Inclusive, para entrar no meu escritório, tem um código. Eu criei um código de acesso. E dentro da minha sala, eu ativei símbolo por símbolo. E quando eu estava ativando cada símbolo, o que aqui está no 2D, lá ficava tudo no 3D. Então a chama trina era uma chama que se movimentava. O aspiral que tem em toda a volta da mesa era um vórtice energético assim muito grande. Eu tenho uma ferramenta de cura que eu trabalho com energia dos dragões. Quando eu ativei, surgiu um dragão que começou a voar assim pela mesa também. Então, tudo ganha uma vida, parece até um videogame, sabe? Aqueles elementos brincando com você, estando ali de forma viva. Então, às vezes a gente vê um símbolo aqui no 2D, por exemplo, o cubo de Metatron. A gente vê lá a estrela, as bolinhas lá do símbolo e tal, mas quando a gente ativa isso no outro plano, você vê que ele é
ele tem o formato todo tridimensional. Todos os símbolos da geometria sagrada são assim. É que a gente vê de uma forma diferente, né? Mas tudo lá é tudo assim. E essa mesa que você falou que teve essa conexão, no caso, então, vem fios condutores, né? Você liga aquela informação com algo maior, e é isso que traz aquela egrégora. Você formou uma egrégora ali, é Exatamente. isso, né? É. Com os dragões. Que legal você falar sobre isso, porque tem muita gente que demoniza a figura dos dragões. Sim. E tem muita gente que trabalha com a energia dos dragões. E Sim. é uma energia interessante para falar para você. As pessoas confundem dragão com draconiano, né? Exatamente. Porque a energia do dragão, eu mesmo já tive alguns trabalhos espirituais que são energias assim maravilhosas, né? E eles serpenteiam, às vezes são coloridos, né? São. E essa mesa que você realiza, nela, uma pessoa, por exemplo, vai contatar você. E quais são as finalidades, né, de ativação, de conexão que uma pessoa pode ter através dessa ferramenta? Tá, vamos lá. Deixa eu explicar um pouquinho sobre a terapia em si, e daí a gente entra nessa parte. O processo da terapia dos ambientes começa pelo diagnóstico. Então, quando eu acesso a matriz de informações do imóvel, a gente vai entender todos os desequilíbrios que tem no local, como eu falei anteriormente. Físico, psíquico, emocional, se tem energia de falência, energia telúrica, raiva, rancor, se tem espíritos obsessores, enfim. Depois disso, a gente faz o diagnóstico do entorno. O que tem ali em volta do local que pode trazer algum tipo de desequilíbrio? Hospital, delegacia, torre de alta tensão, subestação de energia, cemitério, enfim, faço isso pelo Google, tá? Depois disso, que a gente já tem um diagnóstico bem completo, aí sim a gente inicia o processo do tratamento das curas e alinhamentos. Então, eu começo com a mesa radiônica, com essa mesa, onde eu tenho várias ferramentas, eu trabalho com algumas egrégoras que me ajudam nesses processos de limpeza e encaminhamentos, uma delas o Dragões, São Miguel, enfim, tem várias outras que estão junto nesse projeto. E depois disso, eu faço ativação das áreas da vida, tá? Então a gente vai ativar sucesso, prosperidade, trabalho, saúde, relacionamento, criatividade, etc, tá? Quando eu tô fazendo essas ativações das áreas da vida, eu também faço ativação dos sopros divinos. Então, quando eu tô com a energia da casa aberta, eu sopro as qualidades que a pessoa quer que vibrem no local, tá? As virtudes que ela quer que vibre naquele local. E depois eu faço a indicação das curas complementares. Faço de plantas para área interna, de cristais complementares, de harmonização sonora. Eu também faço a ovoterapia. Ovoterapia, eu não sei se vocês aí de casa sabem, gente, mas eu e o Fael, a gente se conheceu num curso do Wagner Borges, e depois a gente fez uma formação juntos também aqui com o Samuel de Paula, de Souza Paula, de terapias bioxamânicas, a gente fez juntos. E a gente teve uma aula de como fazer a ovoterapia em pessoas. Então, é uma técnica andina dos abuelos andinos e também de tradição de bruxaria eslava, enfim, tem em vários lugares do mundo a mesma tradição, que é pegar o ovo, passar o ovo pelo corpo e esse ovo vai absorver todas as energias negativas daquele indivíduo. E quando a nossa professora Pupa estava explicando como fazer todo esse processo, eu estava recebendo um download naquele mesmo momento de como fazer isso para as casas. Então, naquele momento eu pensei, pô, se essa informação chegou é para pôr em prática, né? Eu lembro desse dia, foi legal. Foi. E aí eu também utilizo a energia do ovo para fazer o refinamento e sugar as possíveis energias que ainda podem ter deixado de resquício no ambiente. E tudo isso uma pessoa pode fazer à distância. À distância, 100% à distância. E tem a parte também física que você faz diferente, que você vai na estrutura da casa, ajuda na hora que a pessoa vai estar construindo também, e é um outro tipo de trabalho, né? Isso. Tudo que eu falei agora fica dentro do escopo
consigo fazer a distância com a planta do imóvel. Isso é legal, que me permite ter clientes no mundo inteiro, né? Agora, já essa questão de acompanhar a estrutura da casa, o que eu faço? Eu coloco cristais na estrutura do espaço. Então, naquele momento da obra, que já foi feito sapata, já foi feita o esqueleto da casa, digamos assim, mas ainda não foi concretado para colocar o piso, então ainda está na terrinha, tem a estrutura, mas ainda tá na terra. Eu vou lá e coloco alguns cristais de acordo com o uso de cada espaço e a energia que o proprietário quer que vibre cada espaço. E aí depois a gente vai lá, tá na terra ainda, o cristal vai ficar em contato com a terra, então ok, porque ele vai estar em contato com o que é natural para ele, né? Aí depois eles terminam a construção em cima daquilo, em cima dos cristais. Isso também é muito positivo. Porque... E aí a pessoa, ela vai ter aquele imóvel, mas aquele imóvel ele fica como se tivesse uma assinatura, é isso? Sim, os cristais vão estar atuando ali o tempo inteiro. Então se um dia ele vender, outra pessoa se beneficia de Se tabela. beneficia. Legal isso, porque às vezes pode ser que uma pessoa comprou uma casa dessa e nem sabe. E às vezes a pessoa chega lá e dá um salto quântico na vida, né? Os negócios começam a prosperar muito, sabe? Aquele lugar que te impulsiona para frente. Você pode ter certeza que as energias ali estão equilibradas. E aí funciona também para o caso de uma pessoa que te procura, você vai fazer a terapia de ambientes, no lugar que ela mora, mas imóveis que estão ali entulhados ou então toda a cidade tem, né, aquele comércio que você fala: "Não é possível, de novo fechou? De novo abriu um negócio aqui e deu 6 meses, fechou?". E aí a pessoa não mora lá, obviamente, né. E você pode atuar fazendo algo para sei lá, desencalhar um imóvel que ninguém quer comprar, às vezes até tá num lugar bom, mas ninguém se interessa. Sim, dá para fazer. Normalmente esses imóveis que é um ponto bom da cidade, tem movimento, a loja é bonita, mas não circula movimento de pessoas, não tem energia do dinheiro, normalmente tem energia de falência ali. Você pode ter certeza que tem energia de falência. Eu moro em Sorocaba. Sorocaba tem uma das principais avenidas ali. Quem for de Sorocaba, acho que já vai até saber de onde eu tô falando. Ipanema, Itabuvu, é? Não, não. É Avenida Gisele Constantino, que é a do Shopping Iguatemi. Depois que você passa a ponte, tem um imóvel. Foi assim, umas 30 coisas ali. E nada vai para frente naquele lugar. Fica 1 ano, no máximo 3 e fecha. Vai, fecha. Vai, fecha. Energia de falência. Não vai nada ir para frente enquanto não limparem aquele imóvel. Não vai. Eu vi, e tem um imóvel nesse aspecto que eu acompanho, né, também, eu vou vendo, de esquina, numa avenida principal também, que nada que montou ali deu certo. Aí eu falei: "Agora desencalhou". Uma família muçulmana comprou ali e montou um negócio. E realmente ficou por um tempo. Acredito que por eles terem aquela tradição de fazer sempre orações, né, muito Uhum. forte e tal, ficou mais um tempo ali, Sustentou por mais tempo. sustentou, Uhum. mas já tá, depois de alguns anos, já tá fechado de novo, ou seja, é o lugar. Sim, Não é possível, porque sim, o lugar é privilegiado, as pessoas sabiam trabalhar, sim. tinham uma conexão espiritual, tinham lá, faziam tudo certinho, né, independente da religião, as pessoas elas trazem uma energia para o lugar, e já tá de novo lá, à disposição. Então, só pode ser um lugar, né. Sim, sim. E é muito sério isso, porque quando a gente fala em ambiente comercial, a gente está lidando com, às vezes, o investimento de uma vida inteira de uma pessoa, né. Ela juntou dinheiro a vida inteira para ter o seu próprio negócio, para ter mais liberdade, para dar uma qualidade melhor para a família, sei lá. Então, é muito sério quando você é empresário, quando você tem o seu próprio negócio, você cuidar da energia do seu negócio. Tirando, inveja de concorrência, né, que sempre recebe,
É ataque psíquico em rede social, quando às vezes começa a se destacar e você dá uma estagnada, você pode ter certeza que é esse tipo de energia que tá chegando, né. Então, é o tempo inteiro, você tendo que blindar essa estrutura para que menos influências negativas cheguem. E óbvio, né, gente, quando a gente fala de comercial, ambiente comercial, se você não tem um bom atendimento, se você não tem um bom produto, né, uma boa gestão financeira, um bom marketing, óbvio que não vai para frente o negócio, isso é, né, acho que é meio óbvio, né. É fato. Mas aí você vê que às vezes o lugar até é bem montadinho e tal. Eu tinha uma outra situação lá que eu acompanho que também era uma casa. Essa casa eu sei quem que era a dona. E realmente a dona da casa, ela faleceu, enquanto morava lá. Beleza. Ela saiu de lá, acho que seus filhos, tal, também não ficaram, e aí essa casa foi passando de ano em ano, eh, por estabelecimentos comerciais, até a prefeitura uma vez locou e também não ficou. Depois de muito tempo, se estabeleceu um lugar lá, um comércio, e agora sim está prosperando. O que que eu suspeito? Fizeram alguma coisa nesse Uhum, sentido, só uhum. pode, porque a única coisa que emplacou lá foi depois de muitos anos. Aí eu tenho vontade de perguntar: "Você fez alguma coisa aí, alguma terapia de ambientes?", porque agora está indo para frente, né. Sim. Você sabe que, eu quando eu saio, já saio com esse olhar, né, de começar a reparar nas coisas, não só de forma, da própria arquitetura, design daquele espaço, mas também se tem alguma coisa energética que provavelmente fizeram alguma terapia nesse sentido. Quando você vai no shopping Cidade Jardim aqui em São Paulo, que para quem não conhece é um shopping muito chique, né, realmente o pessoal gasta muito dinheiro lá, tem marcas de luxo e tudo mais. A última vez que eu fui com esse olhar de reparar na arquitetura das lojas e se tinha algum elemento que falasse: "Olha, grandes chances dessa loja ter feito algum trabalho energético aqui". Eu vou te falar que eu vi muita loja nesse sentido. Tinha lojas, inclusive, que tinha pontas de cristais na frente, e ela não trabalhava com nada nesse sentido eh, de holístico, vai, digamos assim. Tinha uma joalheria que tinha esses cristais na frente, joalheria de alto valor, assim, de peças bem caras. Eu lembro de ter visto uma loja de roupa também, que provavelmente fez ali algum trabalho energético. Então, esse é um mundo, gente, que quem, tá mais antenado, já faz, já faz. Principalmente se a pessoa tem uma grana ali, já sabe que isso vai poder potencializar mais a prosperidade dela, né. Uhum. Muitas vezes, elas podem até não comentar, mas elas fazem e acreditam. E mesmo estando num shopping, que é uma estrutura coletiva, aquele ponto ele vai ter uma ressonância com algo maior. Então, mas mesmo assim, você falou de um shopping que é super de luxo, tal. Uhum. O fato dessas lojas terem esse tipo de consciência e realizarem esse trabalho, eu acredito que já reverbera ali para o próprio ambiente, por isso que ali tem tanta prosperidade, né. Sim, com certeza. A gente não sabe se também a própria estrutura do shopping não fez alguma coisa. O que eu acho bem provável, pelo menos um estudo de se tem energia telúrica no local, com certeza eles devem ter feito. A radiestesia, né. E Sim, antigamente a radiestesia era feita por padres, né. sim. Você sabe que, tem uma rede de hipermercados aqui que veio para o Brasil, não é brasileira, mas veio para o Brasil. E aqui em São Paulo eu sei que todo lugar que eles iam construir, eles faziam esse estudo de radiestesia, É para bom. implantar É a bom porque rede de tem mercados. mercado, já que você tocou nesse assunto, tem mercado que a energia é muito ruim. E isso vai para os alimentos, né, que vem pra gente também. Já parou para pensar nisso? Sim, e eu já parei e falei: "Nossa, se eu me sinto mal nesse mercado, o que eu tô levando também tá na conexão". Tá, é. E aí, como é que faz, por exemplo, a pessoa tem lá, mas na minha perto da minha casa tem aquele mercado, né, daí eu vou pra lá, eu me sinto mal.
Que tipo de recursos você utiliza quando você sabe que você vai pisar num lugar problemático? Você, como ser humano, assim. Fecho meu campo energético, primeira coisa. Aí no caso de um mercado, quando você comprar, não tiver como fugir, você compra o que você tiver que comprar e depois você consagra seus alimentos em casa, né, abençoa os seus alimentos. Dá pra fazer uma limpeza. E Faz uma aí, intenção de tipo que nem o limpeza ali. cristal. Pode fazer uma limpeza que nem você faz com o cristal. De repente, com algumas palavras. Pode, gente, esfrega a palma das mãos para ativar esses chakras. Aqui, ó, em cima, emanando uma energia dourada para os alimentos. Eu comando agora que esses alimentos sejam limpos, energizados, para que eles possam nutrir meu corpo físico, minha alma, meu ser. Básico, não tem uma apostila para seguir, é intuição. E o Fechar seu cristal campo também. energético também. Você pode fazer essa limpeza com as mãos também nos cristais. Fechar seu campo energético, básico. Imagina que você está dentro de uma bola de luz. Fecha, dá um comando com os dedos aqui, ativando esses chakras. Esse movimento aqui, ó, no plano astral, ele é muito poderoso. Ou outra forma também que eu sempre faço, eu imagino que eu estou fechando um macacão energético. Então eu venho desde o chakra base, subindo o zíper, paro aqui no coronário. Fechei, selei. Coisas básicas. Às vezes vai comer num lugar, num restaurante, pode fazer isso também, né? Todo dia quando eu saio de casa eu faço isso. Às vezes você sai com energia. Às vezes uma pessoa sai com a energia muito aberta e toma um solavanco na rua, né? E coisa que não é tua, né? Às vezes até pensamentos que não são seus, mas chegam para você. Isso às vezes você começa a pensar umas coisas muito negativas, você fala: "Nossa, mas por que eu tô pensando isso? Não faz nem sentido". Você vai num Coisa que não é lugar, tua. né? Você vai, às vezes, e outra, tem gente que contribui também. Sabe aquela pessoa que tá numa fila do mercado, na fila do correio, na fila da lotérica? Alguém vem e deposita uma reclamação, né? Se a pessoa entra no jogo e aí faz uma reclamação em cima, todo mundo vai embora com duas, né? Cheguei com a minha reclamação, vim com a reclamação do cara da frente. E pronto, a pessoa chega em casa estressada, e aí a casa vai receber aquilo. Outras pessoas estão lá. Vai. Como que eu converso com minha casa e saco que tem alguma coisa estranha ali? Você vai, tipo, tá num ambiente e a casa fala com você? É aqueles sinais que a gente falou anteriormente, das patologias repetidas, do que acontece no teu dia a dia que é fora do comum, quebrar muita louça, todo mundo ficar doente, dar muita briga, dá muita briga. E às vezes a Porque casa do lado pode estar horrível e a sua pode estar uma bênção. Justamente porque você tem um portal ali, é isso? você tem um campo de proteção. Tem lugar que é assim, né? Tem bairro que às vezes é problemático, você vê que tem uma casa que tá super de boa, no meio do caos, no meio da guerra, ali no meio sei lá, tem um paraíso no meio do campo de batalha, né? E é aquela casa que, assim, nada acontece, né. Todos os vizinhos já foram assaltados, já aconteceu alguma coisa mais séria, mas naquela casa nunca acontece nada. O apartamento, né? O prédio inteiro é problemático, mas tem um apartamento lá que o cara tá 30 anos lá e nada acontece E nada naquele acontece. apartamento. É uma coisa de louco, né. E às vezes a pessoa fala: "Mas não faz nada, ele é cético", mas é só dele ter uma mentalidade diferente já resolve, né? Ele pode ser cético, mas ele é uma boa pessoa, ele faz o papel dele aqui como ser humano, ele tem hábitos construtivos, ouvem músicas de boas vibrações. Às vezes ele pode ser cético, mas ele é uma boa pessoa. E a questão porque assim, hoje eu vejo que as pessoas são fãs. Eu acho terrível esse arquétipo, fã, fã, Uhum. fã. Como uma figura externa, um influencer hoje em dia, pode fazer uma pessoa sair da própria identidade, qual que é a situação problema, né, e roubar a energia também. Tanto a pessoa rouba a energia desse influencer, quanto ela também está tendo a energia dela roubada, porque ela começa a ter comportamentos que são iguais daquela pessoa. Como alertar as pessoas que são fã, que idolatram alguém, que tem pôsteres e que não só de pessoas que estão encarnadas como desencarnadas,
a saber separar isso para não afetar tanto a personalidade, as escolhas? A gente tá falando aí num buraco um pouquinho mais profundo, né. Hoje em dia com rede social é uma puta ferramenta, mas também se você não tem uma cabeça minimamente equilibrada ali, ou para você entrar numa depressão, ou num processo, assim, muito sério, é fácil. Porque você fica o tempo inteiro se comparando com essas pessoas que só postam o que elas querem que você veja, mas não é que a vida dela é aquilo, aquele mar de rosas que tá todo mês na Itália, aquela coisa toda, né. Não é bem assim. Então o que que eu falo pra você, Fael? Rede social é um negócio complicado. Eu estava muito ativa há quase 2 anos seguidos, assim, em rede social, 3 vezes por semana, isso e aquilo, minha rede social cresceu muito, né, estava dando muita dica, muito feedback legal também de gente fazendo, os movimentos comigo e tal. Só que daí, eu precisei dar um detox de rede social, porque chega uma hora que você fica tão impregnado, porque você fica o tempo inteiro naquele movimento, no tipo, meu, se eu não postar, eles, sabe, eles, aquela coisa que eu falei, não, calma, vamos dar um tempo, vamos fazer um detox, porque não é assim que tem que ser, não tem que ser pesado. E aí agora que eu tô Você vira tipo me um estru escravo da vira plataforma. escravo do negócio, e eu acho que não precisa ser assim, né. E tem outro ponto também. Eu, como arquiteta energética e terapeuta dos ambientes, eu faço projeto de interiores energético. Só que toda vez que eu posto meus projetos acontece alguma coisa. Porque modéstia à parte, meus projetos são muito bonitos, então eles destacam bem e tal. E sempre acontece alguma coisa. Aí eu falei: "Quer saber? Eu vou fazer um teste, eu vou parar de postar". Começou a chegar mais cliente para projeto do que postando. Então, se você pegar no meu Instagram do escritório, eu parei de postar faz muito tempo. E no meu, onde eu postava mais dicas de energia, de cuidados com as casas, essas coisas, se você rolar muito o feed, muito lá embaixo, você vai ver um projeto ou outro. Eu fiz esse teste e realmente, assim, pra mim, funcionou. De chegar mais clientes quando eu não me exponho tanto. E agora vai ter o trailer desse episódio lá, que ela vai ter o nosso trailer. Vocês vão ver lá, viu, no Instagram. Como é que é o Instagram? Fala pro pessoal aí. É Kelly Curcialeiro. Kelly Curcialeiro e tem um. Agora nós vamos entrar numa parte boa aqui, ó. Tem cada coisa aqui que, olha, é lindo, é muito bacana. E a Kelly realiza um trabalho e trouxe alguns exemplares para que você possa conhecer. Então vamos mostrar para o pessoal poder entender um pouco isso também no aspecto visual, né? Sim, vamos lá. Vocês lembram que eu comentei que eu tenho uma marca, de joias para casa, e o nome da minha marca chama Curadoria Design. Então o curadoria veio pelo fato de eu fazer esse processo de curadoria, que é escolher as peças, garimpar as peças, mas também porque são peças que vão trabalhar a energia e vão trabalhar a cura dos espaços. Por isso curadoria, né. Então, eu trabalho com cristais naturais, em objetos não óbvio, para você deixar a sua casa mais bela, seu ambiente mais belo, e também trabalhar a energia do seu espaço. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, de algumas peças da nossa coleção. Qual câmera tá, Gabi? Tá. Gente, esse é um colar de mesa ou um colar de parede. Então eu não sei se tá dando para ver, mas você pode pendurar assim na sua parede, olha que peça maravilhosa. Esse cristal é um quartzo rutilado, e esse cristal dourado aqui ele recebeu um banho de ouro, com um tassel gigantesco, maravilhoso, fiozinhos dourados. Então essa é uma peça que fica muito chique em qualquer ambiente. Então você ter uma peça dessa na tua sala, além dela ser bela, diferente, vai chamar atenção, e ela também vai trabalhar a energia do espaço. E só de olhar, né, já melhora a frequência, né? O Só de belo também é importante pra gente, Fael.
O belo é muito importante pra gente. Claro que o seu conceito de belo pode ser diferente do meu, mas o belo pra você é importante que você tenha isso na tua casa, na sua aparência. E o ouro, a energia dourada, eu acho que ela é muito... Ela massageia a pessoa, né? A pessoa se sente confortável. Não sei, tem gente que fala assim, não, mas eu olho aquilo, me dá uma dopamina. Tem gente que associa logo com a prosperidade, né? Esse daí também é muito bonito, hein? Esse daqui é de quartzo rosa. Os cristais, eles são maiores, né? Eles têm em torno de 9 centímetros, com uma pirita. Aqui o tassel, ele é maior, ele é num fio diferente, numa lã de alta qualidade. Também fica maravilhoso. Isso daqui, num espaço de um quarto, funciona muito bem. O quartzo rosa no quarto de casal. Numa clínica de, por exemplo, psicologia, que precisa ter muito amor para tratar os pacientes, vai muito bem. Tem uma senhora pirita aí também. Tem uma senhora pirita. E aí, por exemplo, essa daí, só o pessoal que tenha clínicas terapêuticas, eles podem colocar em que local? Na porta de entrada? Pode colocar na parede. Na parede de entrada, na ali, parede. onde a pessoa pega a primeira visão ali? Isso. Pode colocar atrás dela, ou na lateral aqui, bem do lado da porta. Nossa, esse daí eu senti que ele tem um fundamento terapêutico e, ao mesmo tempo, ajuda na prosperidade do ambiente, né? Exatamente. Aí a gente falou bastante de selenita, né? Na decoração, a gente tem algumas tendências decorativas. E uma que está muito forte agora são os cogumelos. Então, a gente tem a opção dos cogumelos. Que beleza, hein? Aqui é selenita branca e selenita laranja, e tem opção também na selenita branca. Olha, gente, que gracinha. Isso aqui fica lindo em qualquer lugar. Num quarto de criança, numa decoração. Fica lindo em cima de livro. Eu tenho um parzinho desse no meu altar dos elementais. Então, você pode trabalhar de diversas formas ele na decoração, que ele fica muito fofo, muito lindo. Tá, assim, o pessoal amou esses cogumelos, tá vendendo Achei muito. maravilhoso. E esse aí com esse detalhe em laranja ficou bem legal, Ficou viu? muito legal, né? Tem mais umas peças aí que eu tô vendo que também são bem, bem legais, hein? Essa daí tem mais rústica, né? Essa aqui é um porta-velas de feldspato. Feldspato tem uma cor mais neutra, né? Nude, então combina muito com a decoração. Nessa versão um pouco mais rústica, né? Sem tanta lapidação, que também é interessante. Mas também para aquelas pessoas que gostam daquele toque dourado. Tem os porta-velas de ágata com acabamento dourado. Isso é muito legal. Serve para a pessoa fazer uma consagração independente da religião dela, ou uma vela aromática, né? Ou mesmo se ela quiser fazer só um momento numa mesa de jantar, por exemplo, um jantar especial, você faz uma mesa posta, coloca uma peça dessa, ela também trabalha a energia dos alimentos. E você sabe que eu já fiz esse teste, Fael. Eu tenho uma cliente amiga que ela trabalha importando pratos, copos da França e tal, ela tem uma marca nesse sentido, ela importa. E eu fui na casa dela, a gente gravou um vídeo o ano passado de mesa posta para o Natal e para o Ano Novo energética. Tá até no meu perfil, gente, se vocês forem buscar. E a gente montou primeiro a mesa sem os cristais. Eu levei meu dual rod e o dual rod ficou paralelo. Então, ou seja, a energia estava ok, não estava negativa, mas também assim, não estava muito positiva, estava paralelo. Depois a gente colocou os cristais na mesa, a mesa ficou linda, assim, visualmente já mudou. A hora que eu pus o dual rod fez assim, ó. Abriu, a frequência da mesa subiu tanto, ficou muito legal. Então, gente, mesa posta, coloquem cristais para aquele momento, para aquele, sabe, para aquela congregação que você está fazendo com outras pessoas, seja mais agradável, para que a energia dos cristais também pegue nos alimentos, para que você ingira não, né? Ingere. Acho que é ingira, sim. Ingira? Parece estranho, mas acho que existe. Enfim, para que você faça a ingestão. Faça a ingestão dos alimentos
numa frequência mais elevada. Então, é muito positivo, né? E tem essa daí que chamou a gente, atenção. Essa daí esse aqui parece é tão é de bonitinho. proteção, esse daí é? Esses são os mini colares. Ai, não sei se dá pra ver, porque a minha roupa é escura. Aí, com a mão São dá. os mini colares, esse é de ônix. Então, esse você pode colocar na sua porta de entrada, você pode colocar em cima de um livro. Esse daqui sai bastante como presente, tem um custo-benefício maravilhoso. Então, tem muitas opções na curadoria de objetos para você trabalhar a beleza e energia da sua casa. Tem bandeja, tem mesa lateral de tampo de ágata, de tampo de quartzo verde, enfim, de vários tipos de pedra. Tem muita coisa, é que não dá para trazer tudo, né? Tem ornamentos tipo colar, anel, brinco, assim, o pessoal às vezes deve perguntar, né? Ou são mais elementos voltados para a decoração da casa? Mais elementos para a própria casa. E qual que é o Instagram? Porque eu tenho certeza que o pessoal vai se interessar em ir atrás. É cura.doriadesign. Vou deixar na descrição em cura.doriadesign e vou deixar o Instagram da Kelly, Kelly Curcialeiro, porque eu sei que você vai dar uma passeada lá e vai ver tudo isso. Tem muita coisa bacana por lá. E você falou que você tem algumas novidades aí, né? Propostas para que as pessoas possam também acessar o seu trabalho de uma forma que não necessite estar presencialmente e que também possa ter grandes benefícios. Então, conta um pouquinho para o pessoal aí dessas novas iniciativas. Vamos lá, gente. A terapia dos ambientes, ela é uma ferramenta maravilhosa. E eu queria que mais pessoas tivessem acesso a elas. Então, o que eu pensei? Eu vou criar um clube de assinatura de tratamento coletivo da terapia dos ambientes. E todo mês, uma vez ao mês, eu vou fazer esse tratamento coletivo para você receber essa energia na tua casa, onde quer que você esteja do planeta Terra, tá? Você pode estar no Brasil, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, não importa, tá? A energia não tem fronteiras, ela chega de qualquer forma. Então, nesse processo de clube de assinatura, todo mês você vai receber a terapia dos ambientes coletiva, que vai limpar, vai ajudar a harmonizar, vai ajudar a trabalhar alguns desequilíbrios, né? E eu pensei nisso justamente para chegar para mais pessoas, porque a terapia dos ambientes individual, ela tem um valor agregado, né? Ela tem ativação das áreas da vida e tudo mais, é um trabalho mais completo. Porém, eu pensei nessa opção para chegar para mais gente ficar mais equilibrada. Claro que não é a versão completa, não teria a ativação das áreas da vida, mas você já vai ver movimentações interessantes. Então, para quem quiser, se interessou e quiser conferir mais detalhes, na minha bio tem um link, tratamento coletivo, chama Clube Ambiente Próspero. É só clicar no link e lá vai ter a página que vai ter tudo explicadinho, bonitinho. Maravilha. Então, a pessoa aproveita. Como é que é o nome de novo, o pessoal registrar aí? Clube Ambiente Próspero. Clube Ambiente Próspero. Vamos deixar essa informação aqui para você também possa ir lá e ter. Aqui você teve uma palhinha de tudo isso, né? Ela passou bastante coisa legal, mas não dá para passar tudo, né? Compactar tudo num podcast só. Tem muitos elementos aí que podem ser aprofundados. Então acompanhe esse trabalho e vá atrás dela e coloque aqui nos comentários, tá? Qual que é a sua pedra preferida, seu cristal preferido, como é que tá a energia aí, se você já fez algum procedimento na sua casa, põe aqui nos comentários, porque são feedbacks, pessoas leem, muitas vezes se inspiram. Deixa o teu like, compartilha com muita gente mesmo, verifica o sininho e quero agradecer você mais uma vez aí pela tua participação, sempre bacana, bem-humorada, a gente sempre tem boas conversas, bons relatos e sempre com elementos bonitos, né, para que as pessoas possam prestigiar depois aí e entrar em contato. Então, gratidão, minha amiga. Eu queria agradecer você, Fael, pelo convite de estar aqui mais uma vez. Muito obrigada.
Queria agradecer você também que assistiu a entrevista até aqui. Queria te convidar para me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, YouTube, tudo Kelly Curcialeiro, tá? Quero te convidar também para seguir o Curadoria Design. E claro, se você entendeu que eu posso te ajudar de alguma forma, seja com a arquitetura energética, seja com a terapia dos ambientes ou com o tratamento coletivo, todas as informações que você precisa, você vai encontrar lá na minha bio, tá bom? E fico aqui para te atender da melhor forma possível. É isso aí, gratidão, pessoal. Siga lá o trabalho dela e eu vejo você aqui no nosso próximo podcast. Até lá.